Depois da Naru ter lido a carta e ter descoberto que o Kakeru iria morrer em um suposto acidente no inverno, ela acaba lendo novamente a carta dias depois, e nela falava que ela precisava fazer com que o Kakeru tornasse um membro oficial do clube de futebol. Mas momentos depois, o Sua chega com o Kakeru e chama a atenção de todos, e revela que a partir de agora, o Kakeru faz parte do time de futebol. E a Naru se pergunta se o futuro começou a mudar, por causa que tipo assim, no futuro ele não entrou no clube de futebol, então era pra ele não entrar novamente, até porque a Naru não fez nada pra mudar isso. Não ainda pelo menos, né, porque ela tinha acabado de ler uma outra carta. Bom, mais tarde em sua casa, Naru lê mais uma carta e nela dizia que o Kakeru aceitou namorar uma garota chamada Ueda, e a Naru acaba ficando com um olhar bem triste. No dia seguinte na escola, o Kakeru pergunta pra Naru se ela gosta de alguém, e ela fala que não, e logo depois pergunta se ele está gostando de alguém, e ele responde que não também. Mais tarde a Naru tá na sala com uma expressão desapontada, e falando que queria fazer uma cirurgia plástica, e eles acabam ouvindo e ficando sem entender nada, e logo acabam jogando pedra, papel e tesoura. Um tempo depois, o Kakeru foi comprar lanche pra todo mundo, mas quando ele tava voltando, a Ueda Senpai acaba chamando ele, e todos de cima acabam vendo essa cena. E quando ele volta, a Azusa Murasaka pergunta se ela se declarou, e ele responde que sim, falando que daria resposta depois do feriado. Todo mundo meio que fica alegre ao saber disso, mas o único que percebeu que isso afetou a Naru foi o nosso Sua, o único realmente maduro do grupo, que tá sempre pensando nas pessoas ao redor. Já na aula, o Kakeru diz que esqueceu seu estojo, e a Naru já tava com a borracha e a caneta na mão. Ele fala que pareceu que ela previu tudo isso. Quase isso, né? Depois, a Naru lembra que na carta estava escrito que quando o Kakeru fosse pegar sua borracha, ele iria deixar um bilhete dentro da capinha dela, e que ela tinha que ler aquele bilhete, porque no futuro ela se arrependeu muito de não ter visto. Se ela tivesse olhado, o futuro poderia até ter sido diferente. E quando ela leu o bilhete, o Kakeru perguntava se ele deveria namorar o Ueda Senpai. Depois disso, ela escreve sua resposta em papel e sai correndo para deixar ele nos tênis do Kakeru, que estavam dentro do armário. Depois ela volta para a sala de aula e encontra os amigos dela olhando para alguma coisa pela janela. A amiga dela chama ela e ela vê o Kakeru com a Ueda Senpai lá fora. A Azusa acaba falando que ela pediu pra ele dar a resposta hoje. Depois a Ueda sai correndo, toda feliz, e os amigos da Naru acabam ficando felizes por ele, mas ela fica triste e acaba saindo dali. E mais uma vez, o único que percebe isso foi novamente o Sua, o seu melhor amigo. Então ele vai atrás dela e pergunta se ela gosta do Kakeru. A Naru olha pra trás, tremendo e com lágrimas nos olhos, prestes a chorar, e acaba saindo correndo enquanto chora. E uma coisa triste acaba acontecendo. O Kakeru só viu o bilhete da resposta da Naru quando ele já tinha aceitado o namoro da Ueda, e nele estava escrito não, respondendo ele, ela não queria que ele namorasse com ela, mas já era tarde demais. Depois corta pra uma cena onde aparece o futuro mais uma vez, e nele, a Naru e seus amigos estão abrindo uma cápsula do tempo, onde todo mundo escreveu uma carta sobre o que cada um desejava fazer ou ser daqui a 10 anos. Na carta do Kakeru, ele fala sobre cada um deles, mas não falou nada sobre o futuro, ou se queria alguma coisa, e todos eles ficam tristes, porque perceberam agora que o Kakeru nunca quis ter um futuro, e o Agita se pergunta se o Kakeru sabia que ele não teria um futuro. E então, eles percebem que a morte dele não foi um acidente, e sim um suicídio, e todos acabam caindo em lágrimas. A Naru fala que poderia ter salvado ele se tivessem prestado mais atenção nele naquela época, e que agora ela faria de tudo para salvá-lo. E foi assim que ela enviou uma carta para ela mesma do passado. Agora, no episódio 4, começa o anime mostrando o futuro mais uma vez. E nele, a Naru e seus amigos estão indo visitar a avó do Kakeru. Quando eles chegam na casa dela, a vovó consegue lembrar de cada um deles e começa a falar o nome de cada um. E diz que o Kakeru sempre falou de todos eles, especialmente da Naru. E no pensamento da Naru, ela começa a pedir desculpas por não ter conseguido salvar o Kakeru. Agora corta para o passado e mostra a Naru e seus amigos saindo, comprando roupas e se divertindo. A Naru tenta se divertir, mas ela tá sempre se distraindo pensando no Kakeru. E o mesmo acontece com ele, quando ele está no encontro lá com a vadia. Depois mostra a Naru se perguntando o que aconteceu com o bilhete que ela colocou nos tênis do Kakeru. Então corta para uma cena onde o Kakeru aparece falando com a Naru, e ele pergunta por que ela não acordou ele. Ela diz que não acordou porque achou que a namorada dele não fosse gostar, e também afirma que não fez o almoço dele hoje. Depois ele diz que entendeu e sai de perto dela, mas aí ele agradece ela por tudo que ela fez pra ele até agora. Ele sai e ela tenta ir atrás dele pra falar alguma coisa, mas a Ueda chega e acaba estragando o momento, fazendo ela desistir de falar. Momentos depois, a Ueda chega na sala do Kakeru e chama ele pra dar uma volta, e aí os amigos da Naru acabam ficando chateados com ele, porque ele agora fica o dia todo grudado com ela. Até no intervalo de quando todos estavam lá fora, eles também estavam juntos, e isso só acaba chateando mais o pessoal. Quando a Naru estava em sua casa, ela começa a ler a carta de novo. E a carta dizia tudo o que está acontecendo atualmente, falando que depois que o Kakeru começasse a namorar, ela iria ficar ignorando ele com frequência. Mas também dizia que quando o Kakeru tentasse falar com ela deveria falar com ele e não ignorar. Quando a Naru estava indo para a sala dos professores, o Kakeru estava sentado lá sozinho, e quando ele vê ela, a Naru tenta fugir, mas ele acaba chamando ela, e aí ela lembra que a carta dizia para não ignorar ele. Mas aí, a fela da puta acaba chegando e estragando mais uma vez o momento. Estou calmo,
não tenho inimigos. Voltando pro anime, a Naru acaba correndo depois que a vagabunda chega. Então ela ajoelha no chão, repetindo que não consegue. Consegue sim, Naru, você é braba. Na sala de aula, a Naru e o Kakeru ficam trocando olhares. Putz, parece duas crianças apaixonadas. Quando o Kakeru estava no corredor com a Ueda, a Naru passa e ele olha pra ela. Nesse momento, a vagabunda percebe e segura ele pra tirar a atenção dele da nossa linda Naru. A Naru lembra que na carta previa que o Kakeru iria dar tchau pra ela e que isso ocasionaria uma briga entre eles. A desgraçada mais uma vez chega e esbarra propositalmente na nossa Naru e ela acaba caindo. Quando o Kakeru vê isso, ele se enfurece e grita com a Ueda. O Kakeru ajuda a Naru e fala pra Ueda que ela deveria pedir desculpas por ter derrubado ela, mas ela acaba gritando com ele e sai correndo. Isso, sai daí. Já teve muito tempo de tela já. Depois que o Kakeru tenta ajudar a Naru a se levantar, ela pede desculpas e sai correndo. Quando ela desce as escadas, ela encontra o Sua lá parado. Ele fala pra ela não fugir. E ela diz que esse acontecimento não estava na carta e se pergunta se o futuro possa ter mudado. Ela começa a falar pro Sua que a culpa deles terem brigado foi dela e que ela queria ter conversado sobre mais coisas com o Kakeru. E então, o Sua diz que o Kakeru tem conversado com ele sobre ela, que ele queria falar com a Naru, mas que não sabia como se aproximar dela. E então, o Sua termina falando que enquanto ela estiver fugindo, o Kakeru nunca irá conseguir falar com ela. Sabe o que é foda? O Sua está ajudando a garota que ele ama a ficar com outra pessoa. Tudo isso porque ele ama ela e quer ver ela feliz. Baita de um personagem de respeito. A Naru decide seguir o conselho do Sua e fala que vai conversar com o Kakeru dessa vez. E então, ela sai correndo pra ir atrás dele. A Naru corre tanto que quase acaba sendo atropelada por uma bicicleta. A cara dela sem entender nada. Quando a Naru encontra o Kakeru do outro lado da rua, ela começa a gritar, falando que gostava de fazer o almoço dele e um monte de coisas. Depois ela atravessa a rua e pergunta pra ele o que ele queria falar com ela naquele outro dia. Que a vagabunda chegou e atrapalhou ela. E então, ele diz que se esqueceu e ela pergunta se ele está com um problema. O Kakeru pergunta como ela sabe disso. Então eles acabam indo pra uma praça pra poder conversar melhor. Nessa hora, o Kakeru fala que está pensando em terminar com a Ueda, afirmando que não deveria ter priorizado a aparência. Mano, onde ela é mais bonita que a Naru? Nossa, não entendo. A Naru pergunta se ele está terminando por conta da briga deles. E ele responde que é porque ela escreveu não no bilhete, deixando claro que chegou a ler. Aí ele fala que está gostando de uma pessoa. E a Naru pergunta quem é. Deve estar gostando do Sua, né? Só pode. E o Kakeru acaba falando que é segredo e corre que nem uma lagartixa. O quarto episódio termina aí. No quinto episódio, vemos o Kakeru chegando na classe depois de faltar por uma semana. Ele estava todo molhado porque acabou esquecendo o guarda-chuvas. E a Naru começa a lembrar que na carta previa esse acontecimento. Então, ela acaba levando um lenço e dá pra ele se secar. Com 4 olhos, acaba se perguntando se ela vai dar um pra ele também. Ela diz que só trouxe um. Por fim, lhe restou ficar molhado. Alguns momentos depois, o Kakeru estava com a Naru e pede pra ela fechar os olhos. Depois que ela fecha seus olhos, ele tira uma foto dela. E quando ela abre os olhos, ela percebe que ele tirou foto dela e colocou uma presilha em seu cabelo, dizendo que era um presente por ela ter feito tantas coisas por ele. Então, a Naru acaba caindo em lágrimas, feliz com a atitude dele. Enquanto os dois estavam conversando, a Ueda acaba vendo eles e chamando a Naru de brega. A brega mais estilosa e bonita que eu já vi. Momentos depois, Naru e o Kakeru estão estudando para a prova de química e ela está passando para ele a matéria que ele perdeu durante a semana que faltou. Quando eles pegam o resultado da prova, todos percebem que quem tirou a maior nota foi o Kakeru, mesmo que ele tenha faltado uma semana. Então, ele agradece a Naru, falando que foi ela quem fez isso acontecer. O professor começa a falar sobre viagem no tempo. Ele pede para os alunos se perguntarem se soubesse o que cairia na prova. Nessa hora, os alunos começam a conversar entre si sobre isso em questão. O professor começa a dizer que acredita ser possível criar uma máquina do tempo e a Naru acaba se perguntando se a carta do futuro veio por algum tipo de máquina do tempo. E o Sua fica encarando ela, como se soubesse o que ela estava pensando. O professor começa a dizer que para viajar no futuro, a gente precisaria se mover mais rápido que a luz. E logo depois, ele começa a falar sobre o buraco negro, dizendo que ele possui uma força gravitacional muito grande, que gera uma deformação do espaço-tempo. E que por isso, dizem ser possível viajar no tempo. Explicação meio paia, mas acho que... não compreendi. Ele logo começa a falar mais, dizendo que se conseguirmos criar um buraco negro, talvez acabe sendo possível criar uma máquina do tempo também. O sinal toca e a aula acaba. A Naru acaba ficando com ansiedade de tanto que pensou sobre a viagem no tempo. Então, ela fica se perguntando se caso ela mude o passado, o futuro não iria mudar também. E aí ela percebe que mesmo ela mudando o passado, o futuro continuaria o mesmo, com o Kakeru morto lá, enquanto que o conteúdo da carta não se alterou, mesmo depois dela ter conseguido mudar alguns acontecimentos. Ela acaba chorando, pedindo desculpas pro Kakeru da outra linha do tempo, que não conseguiu ser salvo. Depois corta pra uma cena onde o Kakeru e a Naru estão sentados conversando, e ele pergunta pra ela se ela viajasse no tempo, se ela preferia ir pro passado ou para o futuro. Então ela diz que pro futuro, afirmando que já que não pode mudar o futuro, queria saber que tipo de futuro ela teria pra poder mudar o presente. E o Kakeru fala que ele preferia ir pro passado, dizendo que queria se livrar dos seus arrependimentos, e mesmo não podendo mudar o seu passado, ele pode pelo menos aliviar o peso de seu coração, afirmando que seria muito melhor do que viver carregando seus arrependimentos. Então a Naru pergunta do que ele se arrepende tanto, e ele corta
corta o assunto agradecendo pelo almoço. Mais tarde, Naru acaba chamando o Kakeru pra ir pro festival escolar. Ele fala que seria bom todos irem juntos, mas ela diz que tinha que ser somente os dois. Ela nem tava acreditando que finalmente conseguiu tomar uma iniciativa. Nem eu acreditei. Depois corta pra uma cena onde o Kakeru pergunta pro Sua se ele pode ir com a Naru sozinho pro festival escolar. Então Sua pergunta por que ele está pedindo permissão pra ele. O Kakeru diz que é porque ele gosta da Naru e afirma que todos sabem disso, menos ela. Alguns momentos mais tarde, aparecem todos eles arrumando as coisas pro festival escolar. E no meio de uma conversa sobre quem o Sua gostava, o 4 Olhos acaba revelando que ele gosta da Naru e ele acaba saindo com vergonha. A Azusa vai atrás dele e afirma que não poderá ficar do lado do Sua, por conta que ela está com a Naru e ela gosta do Kakeru, então ela precisa apoiar ela. Então, ela também pergunta se ele não ficaria bravo se eles começassem a namorar, e ele diz que não, que ficaria feliz se isso acontecesse. Sim, ele realmente ficaria feliz. Um tempo depois, o Sua está cercado de garotas dando em cima dele, mas ele não liga e chama a Naru, pedindo pra ela chamar o Kakeru e ajudar ele, porque ele iria precisar sair. Na piscina com a Naru, o Kakeru fala que o Sua é incrível e que até ele se apaixonaria pelo Sua. Bom, eu já tô. Corta pra uma cena onde a Naru está andando em um corredor e a Ueda Senpai aparece e diz que precisa conversar com ela. E então, ela pergunta se ela estava com o Kakeru na biblioteca no outro dia. E pergunta o que eles estavam fazendo. A Naru responde que eles estavam apenas estudando. A Ueda começa a fazer um monte de perguntas e fala sobre a sua presilha no cabelo. Nessa hora, as amigas dela chegam e ficam mexendo com a Naru. O Sua, de longe, quando estava andando com 3 garotas, percebe o que estava acontecendo. Larga elas de lado e corre pra ajudar a Naru. Chegando lá, ele pergunta o que estava acontecendo, mas elas não respondem. E nessa hora, ele segura o braço da Naru e atira de lá. Sério, como ela não se apaixona pelo Sua? Não entendo, mas vamos seguir o roteiro. A Naru começa a se recordar que na carta falava que o Sua via de uma forma especial e que ela não deveria hesitar em agradecê-lo. Um tempo depois, o Kakeru chama a Naru e aí ele começa a cuidar da mão dela que estava machucada. Ela pergunta como ele sabia e ele fala que o Sua que falou pra ele e deu os curativos também. Ele do outro lado resmungando que não era pra ele ter contado. A Naru então agradece o Sua por tudo que ele fez. Ele acaba caindo em lágrimas, todo felizinho pela atitude dela e eles acabam rindo dele. E o episódio termina. Agora no episódio 6, começa com o Kakeru perguntando pra Naru quem ela escolheria caso o Kakeru, o Ajita e o Sua se declarassem pra ela. E ela acaba respondendo que não conseguiria escolher. Depois chega as amigas dela e pergunta pro Kakeru quem ele escolheria se uma delas se declarasse pra ele. E ele fala que não vai responder. Olho por olho, leque. Depois de um tempo, o Kakeru e o Sua estão conversando. O Kakeru se pergunta se ele tem o direito de se apaixonar pela Naru. O Sua pergunta por quê. Ele fala que não quer se arrepender, que tomou várias decisões erradas e que se arrepende de todas elas. E ele dá um exemplo sobre ter namorado a Ueda. Aquela piranha. Mais tarde, no festival da escola, eles começam a anunciar os vencedores do concurso de beleza. E é anunciado a Ueda Senpai, que é a ex do Kakeru. Desgraçado. A outra já tava fechando o punho, querendo bater nela. Eu também tô. E aí, em último lugar, ficou o Ajita, o 4 Olhos, com apenas um voto. Depois disso, ele desce do palco e vai até o pessoal. E irritado com a situação, ele pergunta quem foi o miserável que votou nele. Aí a Azusa, toda animadinha, fala que foi ela. E ele diz que preferia ter ficado com 0, porque seria menos humilhante. Mais tarde, já de noite, a Naru está sozinha. E a Ueda e a puxa-saco acabam se encontrando com ela. E já começam a mexer com a nossa querida Naru, falando pra ela carregar umas pastas até a sala do 3º ano. Na moral, não entendo porque algumas garotas odeiam tanto outras sem motivo, sabe? Não tem sentido, leque. Do outro lado da tela, o Kakeru está na piscina procurando por ela. Depois aparece o Sua com o Ajita e ele vê os 3 patinhos feios falando da Naru. E então, o Ajita engana a feiosa, falando que o Kakeru está procurando por ela lá no campo de futebol, dizendo que a entrada da piscina está proibida. Aí o Sua fala que foi uma boa ideia isso. E o Ajita diz que foi graças ao cérebro dele. Mas o Sua responde que ele apenas mentiu e pergunta por que ele tirou o óculos. Eu também queria saber. Os fogos começam a acontecer e do outro lado da tela, a Naru está sem saber o que fazer, porque ainda não conseguiu chegar ao destino. Mas então, as amigas delas aparecem e falam que pode deixar com elas. E ela vai correndo pra onde o Kakeru está. E aí é mostrado a Ueda percebendo que foi enganada. Se lascou, minha filha. Vai ficar sozinha pra aprender. Do outro lado da tela, a Naru consegue se encontrar com o Kakeru e ela revela pra ele que é o Kakeru quem ela escolheria caso os 3 tivessem se declarado pra ela. E o Kakeru admite também que ele teria escolhido ela. Aí vem aquele climão romântico de novela das 7. Depois o Kakeru diz que jamais se esquecerá desse dia, que foi o dia mais feliz da vida dele. Os olhos da Naru se enchem de lágrimas. A Naru vai pra casa e começa a ler a carta, e nela estava falando que o Kakeru se arrepende por não ter conseguido salvar sua mãe, e que a Naru do futuro gostaria que ela salvasse ele de seu arrependimento, que talvez assim ela pudesse evitar o suposto acidente. Aí ela leu mais um pouco e a carta falava que o Kakeru não morreu por acidente, e sim que ele cometeu um suicídio, e que todos eles
descobriram isso apenas 10 anos depois. Eles falam que o único arrependimento deles foi não ter conseguido salvar o Kakeru. Depois começa a mostrar o futuro e eles ainda estão na casa da avó do Kakeru. E ela mostra pra eles uma carta que ele deixou antes de se matar. Na carta dizia que se alguma coisa acontecesse com ele, ela deveria falar pra todos que foi um acidente. A avó dele também fala como ele se matou, dizendo que ele se jogou de bicicleta na frente de um caminhão. Uns dias depois, a Naru e o Kakeru estão de Utaka conversando e a Naru pergunta sobre a garota que ele havia dito que estava gostando. Aí ele fala que já superou isso, mas que agora está apaixonado por ela. Ela fica se perguntando quem será que é a garota. Quem será, né? Pergunta muito difícil. O Kakeru e a Naru vão a um santuário e lá a Naru pede que a vida do Kakeru seja repleta de felicidade. O Kakeru falou que desejou que pudesse mandar uma mensagem pra mãe dele. Quando a Naru perguntou qual era a mensagem, ele diz que é segredo. Mais tarde, a Naru tenta perguntar novamente sobre a mãe do Kakeru e depois ela pergunta se ele está arrependido de não ter conseguido salvar a mãe dele. E quando ela olha pra ele, o Kakeru começa a chorar. O Kakeru fala que não confessou isso pra ela porque tinha medo dela se afastar dele e afirma que o maior arrependimento dele é do dia da cerimônia. Caso não lembre, é o dia que os amigos da Naru chamou ele pra ir embora junto. E nesse dia, a mãe dele cometeu suicídio por conta que o Kakeru não estava lá e ela havia pedido pra ele não se atrasar. O Kakeru começa a revelar que aquele dia seria o primeiro dia que ela estaria no hospital e que ele tinha prometido que estaria lá com ela. Mas quando eles chamaram o Kakeru pra voltar pra casa, ele ficou tão feliz que acabou mandando uma mensagem pra mãe dele, dizendo que não poderia ir. Ele pensou que poderia pedir desculpas depois, mas ela nunca respondeu a mensagem dele e ele nunca conseguiu se desculpar. Isso é realmente triste. Depois que o Kakeru falou sobre os seus arrependimentos, ele começa a chorar bastante e a Naru chora junto com ele. E a gente também. Depois o Kakeru pede pra ficar sozinho por um instante e senta em outro banco e fica lá chorando. E a Naru fica se perguntando como ela consegue salvar alguém. Tadinha, ela não sabe o que fazer. Depois as amigas da Naru chegam e perguntam como foi o encontro e onde estava o Kakeru. Ela aponta pra onde ele estava, mas ele já tinha saído. No dia seguinte, Ursula se encontra com a Naru porque ele estava preocupado com o Kakeru. Ele diz pra ela que o Kakeru estava faltando aos treinos e pergunta se ela sabe de alguma coisa. A Naru começa a pensar que vale a pena contar pro Sua tudo sobre o Kakeru. Então ela começa a pedir ajuda do Sua pra salvar ele, falando que sendo Sua, ele entenderia. Mas aí ele faz uma expressão de leveza e depois pergunta se ela também recebeu a carta. Ela fica espantada com o que acabou de ouvir e o episódio termina. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do resumo nesse vídeo. Eu resumi o episódio 3, 4, 5 e o 6. Caso vocês queiram que eu continue esse vídeo, preciso que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Se tiver pelo menos 100 likes, aí eu trago a continuação. Eu até resumiria todos os episódios de uma vez, mas infelizmente eu estou sem tempo e pra não ficar sem postar nada, é melhor 4 do que nada. Então peço que, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Bom, muito obrigado e até breve.